Olá pessoal, meu nome é José Marcelo Penteado, sou médico do trabalho, perito judicial, sócio-diretor do Instituto Imersão, uma empresa de ensino que traz vários cursos aí para os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, como de ergonomia, laudos trabalhistas, medicina do trabalho. Estamos aqui com uma novidade, é o nosso primeiro podcast do Instituto Imersão e eu tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo pessoal, o professor Samuel, que é um dos professores do Instituto Imersão, ministrando principalmente aí as aulas de ergonomia. Bem-vindo, Samuel. Olá, professor Marcelo, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui. É um prazer participar da família do Instituto Imersão, trazendo conhecimento sempre focado no crescimento dos nossos alunos e no compartilhamento de conhecimento. Vou me apresentar rapidamente, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou fisioterapeuta também, especializado em ergonomia pela Universidade Estadual de Londrina, onde eu e o professor Marcelo damos aula junto ali há muitos anos. E estamos aí no Instituto Imersão construindo conhecimento, eu na área de ergonomia, há um bom tempo também. Um prazer estar aqui. Muito bem, Samuel. Falando nas questões de ergonomia, eu queria que você, com toda essa experiência que você tem, falasse para o pessoal aí qual que é a importância da ergonomia nas empresas, a sua atividade como ergonomista, né, que faz as análises ergonômicas do trabalho, as avaliações ergonômicas preliminares, né? Então, a importância que tem hoje na prevenção da saúde do trabalhador e a ergonomia dentro dessa área. Bem, acho que a ergonomia teve uma grande notoriedade nos últimos anos, né? A partir de 2020, 2021, com a chegada da nova NR17, a gente teve uma mudança também na NR1, e essa mudança, essa modificação que nós tivemos, trouxe uma grande importância para a ergonomia. A partir desse momento, eu acho que é até importante para salientar para o nosso público, que não existe mais o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, sem ergonomia, né? Então tem que ficar muito claro para todos. E com esse fato, né, a ergonomia mudou de patamar. Então a ergonomia hoje, ela passa a ser uma ciência de suma importância. E ela já era, né, só que não era tratado nesse formato, porque tinha obrigatoriedade, mas ninguém fazia, né? Agora não existe mais, não vou fazer. Vai ter que fazer, porque se não fizer, não complementa o PGR. Né? Sem PGR, sem ergonomia não existe PGR. Então mudou o panorama. E é interessante isso que você falou, porque a gente tem aí dois momentos da história da saúde do trabalhador, né? Na verdade, vem ocorrendo uma melhoria contínua, né, na questão relacionada à prevenção da saúde do trabalhador, mas a gente tinha muito programa de gaveta, né? Então, o pessoal fazia lá o PCMSO, fazia o PPRA, ninguém fazia análise ergonômica, que era a NR17, e eram normalmente programas de gaveta. Fazia, renovava no ano seguinte, renovava no ano seguinte. Com o advento do PGR e a mudança da nova NR17, foi um boom, né? Em que a gente tinha assim, PPRA, só avaliava risco físico, químico e biológico. E a ergonomia ficava para trás. E a importância da ergonomia não é só nas questões relacionadas à Lerdort, né? Exatamente. O pessoal acha que é só distúrbio ósseo-muscular. Exatamente. Não, ergonomia, além de tudo, é prevenção de acidente. É bem isso. Ergonomia, além de tudo, além das questões de Lerdort, está relacionado com os transtornos mentais e que está aumentando muito aí as questões, os casos de transtorno mental. Se fala-se muito hoje no tal do burnout, né? E nas depressões agravadas pelo trabalho, nas ansiedades agravadas pelo trabalho. E nós estamos falando aí de riscos cognitivos que estão dentro da análise ergonômica do trabalho. Eu acho muito importante, até, doutor Penteado, trazer essa forma de entendimento do que é ergonomia, né? Porque o grande conceito de ergonomia que se tem na cabeça de todo mundo, até quando a gente fala que trabalha com ergonomia, as pessoas, você trabalha com cadeira, né, com mesa. E aí é muito superficial esse conceito, né? Então, acho que tudo que você trouxe até aqui de fala sobre ergonomia é o que precisa um profissional ter conhecimento para que ele possa empregar essa ciência da forma adequada. Então, a parte da cadeira e da mesa é só a parte física, né? Como que está a parte de organização do trabalho, distribuição de tarefa, distribuição de conteúdo? Como que chegou esse conhecimento no trabalhador? É uma coisa que ninguém presta atenção. Olha, eu treinei o trabalhador, mas ele entendeu o que você treinou? Ele conhece o processo? Então, isso faz parte da organização do trabalho.
Tá? Isso não é estudado em lugar nenhum. E principalmente antes, quando a gente não tinha essa obrigatoriedade, esse conhecimento mais aprofundado, fazia-se aquela ergonomia. O monitor está baixo, levanta. A luz está ruim, aumenta. Tá muito calor aqui. Mas e o resto? Né? Então, o que a gente nunca pode esquecer é o que é ergonomia. É estudar o homem. O homem ele é composto de um universo de situações. Né? Então, a gente precisa conhecer a parte cognitiva dele, a parte psicossocial, como que é o convívio dele, entre a relação hierárquica entre os colegas, entre os chefes, como que é o treinamento que esse cara recebeu, como que é a mesa de trabalho, ele tem a cadeira adequada, ele pode mudar de postura, ou ele tem que ficar ali o dia inteiro, né? Como que é o monitor, como que são as informações que chegam. Então, é uma gama de conhecimento absurda. Então, continuando o que a gente está, nosso fluxo de pensamento, a chegada dessa nova NR traz aí para nós uma grande importância e agora os profissionais começaram a buscar mais conhecimento, porque eles perceberam que com conhecimento raso não se faz ergonomia. Então a gente precisa conhecer a fundo toda a parte psicossocial, fisiológica, a parte física, a parte biológica. Como que é o sono desse cara? Tá dormindo direito? Tem trabalho noturno? Não tem? Quantas coisas que as pessoas não viam que agora está fazendo toda a diferença. Né? Então, essa chegada de nova tecnologia de conhecimento faz mudar todo o conceito da ergonomia e quem que está aplicando essa ergonomia. Você falou agora da questão do sono, né? A ergonomia vê a questão dos riscos organizacionais também, né? Então nós falamos do risco biomecânico de Lerdort, beleza, tem risco lá para tendinite de ombro, etc. Falamos do risco cognitivo, né? Vamos falar dos psicossociais, aí onde vai entrar assédio moral, etc. Mas tem os riscos organizacionais, e vou dar um exemplo que pouca gente sabe. Trabalho noturno, né? Então trabalho noturno é um risco? Sim, trabalho noturno é um risco. Quando eles dizem assim que Thomas Edison inventou a lâmpada. Não, gente, Thomas Edison não inventou a lâmpada, não. Thomas Edison inventou o trabalho noturno. Porque não tinha. Enquanto não tinha luz, ninguém trabalhava de noite. Né? Vai trabalhar com a luz de vela? Não tem jeito. Então ele inventou o trabalho noturno. Significa que o trabalho noturno não é um trabalho para ser feito pelo ser humano. Exatamente. Mas as circunstâncias, a evolução industrial, etc., levou ao aparecimento desse tipo de trabalho. E pouca gente sabe, por exemplo, que existe uma relação entre trabalho noturno e câncer de mama e câncer de colo. Então, olha só, é um risco ocupacional, organizacional, o próprio trabalho noturno, né? E aí, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa nova NR17 aí, o que você entende que ela pode ter trazido assim, de diferencial, de coisa importante para o dia a dia da segurança do trabalho? Visualmente, rapidamente, eu passei o olho, o que eu já vi? Mudou totalmente a forma de abordagem. Né? Então, antigamente, a NR17, eu estou falando antigamente, né, a versão anterior que faz aí 2 anos para trás, a gente tem uma ergonomia que ela não tratava de forma quantitativa, era qualitativa. Olha, não deve se pegar o peso que faça mal para o trabalhador. Mas quanto que é? A gente não sabe. Hoje também não foi definido um valor, mas a gente já tem medidas que faz diferença. Por exemplo, a distância horizontal foi bem delimitada. Aliás, foi mais restritiva do que a própria ISO, que falava em 63 centímetros. Nós estamos falando de uma restrição de 60 centímetros de distância horizontal, por exemplo. Quando você pega orientações de melhoria, não tinha na NR anterior. Nessa já veio. E o que eu achei assim, fantástico, que todo mundo defendia, quem conhece a fundo a ergonomia, é uma avaliação simplificada. Que hoje a gente tem a avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica do trabalho. Antes não tinha isso. Então já vinha lá não lembro se era no primeiro ou no segundo tópico, olha, toda empresa tem que elaborar a análise ergonômica do trabalho. Ou seja, restringir para que todo mundo fizesse. Qual que é o ponto? Você vai numa empresoca, tem um cara trabalhando, sentado no computador, atendendo o cliente, ele não tem risco ergonômico. Para que você vai elaborar uma análise ergonômica daquela empresa? Hoje ela permite você fazer uma análise ergonômica preliminar. Se o senhor me permite, eu vou até ler um pedacinho da ENER, que eu acho que é interessante, como a gente está trazendo conhecimento aqui para o público, é já trazer o conhecimento baseado no que a gente usa para trabalhar, que é a NR17. Olha que ela fala da preliminar. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser
realizada por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas ou quantitativas, ou a combinação dessas. E o que é legal para nós, para a gente avaliar aqui como profissional de ergonomia, é que uma avaliação preliminar, ela não exige aplicação de ferramenta ergonômica. Eu posso simplesmente, Samuel, definir uma metodologia de avaliação. Recomendo? Não. Por que não? Porque sou eu dizendo, sem nenhuma base científica, né? Então, depois a gente vai até falar do software que a gente utiliza para fazer isso, que ela traz para nós aqui dentro do nosso processo de trabalho uma base científica para basear os nossos conhecimentos, o nosso conceito. Tá? Então, não adianta eu achar uma coisa e falar, isso aqui é um problema, isso aqui... Eu tenho que basear em alguma coisa. Eu sempre falo, a ciência, ela dá base, dá suporte para a tua fala. Então é importantíssimo que você tenha um suporte. Então, por mais que ele fale, olha, não precisa de uma avaliação ergonômica com o uso de ferramenta, mas não é melhor você basear a tua ideia numa ISO? Não é muito melhor você ter uma norma falando por trás do que você está afirmando ali naquele documento? Tá? Então, ele já deixa claro para nós, não precisamos aplicar a ferramenta. Mas olha a continuação. A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas da identificação de perigos e riscos lá dentro do PGR. Então, olha que legal. Eu não preciso ter um documento físico aqui, escrito avaliação ergonômica preliminar. Eu posso contemplar lá na avaliação de risco do PGR. Então, o próprio engenheiro pode fazer de uma forma, um engenheiro, técnico de segurança, mas aí que vem o negócio. Esse cara tem conhecimento? Então, você falou um negócio muito interessante aí. Houve um equívoco aqui durante muitos anos ao falar que para você fazer análise ergonômica do trabalho você tinha que usar ferramentas ergonômicas, né? Para quem não sabe das ferramentas ergonômicas, como a gente está falando, não estamos falando de chave de fenda, martelo, né? Essas coisas. Estamos falando de ferramenta ergonômica, são checklists, né? Em que, por exemplo, rula, reba, atualmente o OCRA, que é utilizado aí para movimentos repetitivos de membros superiores, o levantamento de peso da NIOSH, né? São ferramentas ergonômicas. Mas para a minha avaliação, quando eu estou verificando a questão de um risco ergonômico, um risco ocupacional, só há necessidade, muitas vezes, de utilizar uma ferramenta ergonômica dessa quando o risco é duvidoso, né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que entender para que serve a ferramenta, né? Então, eu trabalho muito com perícia judicial, né? Então, para vocês entenderem, hoje você tem vários tipos de ergonomia, né, Samuel? Então, você tem a ergonomia que você vai fazer na empresa, e nós temos também a ergonomia forense, que é a ergonomia relacionada à avaliação de um risco ocupacional no processo judicial em que o trabalhador está com processo contra a empresa. Exatamente. A gente vai falar sobre a demanda, é importante. Ou uma ergonomia forense para uma contestação de um B91 que foi identificado lá pelo INSS como uma doença ocupacional e que a empresa entende que não tem um risco não tem risco para o ombro. Vou fazer uma perícia de ergonomia forense para o ombro. Muitas vezes, para todas essas ergonomias, eu não preciso utilizar ferramenta ergonômica nenhuma. Não significa que eu posso chegar lá e falar assim, tem ou não tem risco, né? Eu tenho que utilizar os conceitos que as normas e as ISOs nos trazem sem necessariamente usar a ferramenta ergonômica. Exatamente. Vou dar um exemplo para você clássico, assim. A pessoa trabalha com movimento repetitivo de membro superior. Uma das ferramentas que são utilizadas para essa é a ISO 1122283, também conhecida no Brasil pelo método OCRA. Existem algumas diferenças entre a ISO 1122283 e o OCRA, né? Mas vamos colocar que fosse somente o OCRA. E a pessoa vai usar aquela ferramenta para analisar essa atividade. Se ela não tiver conhecimento de que esse ISO 1122283 ele só deve ser utilizado para movimentos repetitivos de membros superiores, ela vai fazer uma análise errada. Qual que é a atividade da pessoa? A atividade dele, ele é pintor de parede que ele tem postura estática de membro superior. Postura estática não é movimento repetitivo, né? Então eu tenho que utilizar outra ferramenta ergonômica. Eu tive um caso desse aí, que um mercado, né, uma rede de supermercado me pediu uma análise ergonômica. Eu mandei um orçamento sem definir quais as ferramentas que eu ia utilizar. Aí o mercado me respondeu assim, né, o profissional, a tua proposta veio incompleta. Eu falei, mas por quê?
Ele falou assim, porque você não definiu quais ferramentas você vai utilizar. Eu falei, porque eu não conheço o processo. Quando eu conhecer o processo, e a partir do momento que eu fizer a avaliação, eu vou definindo quais ferramentas eu vou utilizar. Aí ele me respondeu assim, mas o teu concorrente mandou Okra em todas as atividades. Eu falei, ele não conhece o Okra. Porque não dá para aplicar em todos, né? Então, assim, a definição da ferramenta é o profissional que vai fazer. Eu brinco muito. Você que é o médico, e eu brinco com essa comparação, né? A ferramenta ergonômica é como se fosse um médico fazendo uma avaliação. E aí, para auxiliar a decisão dele, ele vai pedir um exame de imagem. Né? Mas o que interessa é a avaliação clínica. Né? Então, todo mundo sabe disso. Né? O que define um bom atendimento, uma boa avaliação, é a avaliação clínica. E na ergonomia não muda. A ergonomia eu falo que a ergonomia é uma consulta médica. Né? É uma isso consulta clínica. Então, como é que você faz lá, quando eu vou fazer, por exemplo, uma ergonomia numa perícia judicial? Primeira coisa que eu vou chegar eu vou ficar olhando o cara trabalhar. Né? Vou ficar vendo o que ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Isso a gente chama de inspeção na avaliação médica. Né? Exato. Antes eu conversei com o trabalhador, conversei com o reclamante, conversei com tudo que a gente chama de anamnese. Né? Então, quando você chega para consultar com o médico, ele vai sentar, vai perguntar: você tem dor, você tem, o que você tem? Tosse, febre, não sei o quê. Na ergonomia, você vai fazer essa anamnese, que é perguntar para o trabalhador: como é que era a sua atividade, aonde que você sentia desconforto, o que era pior para você. Né? Então, se você não fizer essa anamnese bem feita, você já não está fazendo ergonomia. Exatamente. Aí, quando você chegar lá no posto de trabalho, você vai avaliar e você vai falar assim: puxa vida, aqui tem risco para a coluna. Vamos dar um exemplo. Tá, que ferramenta ergonômica eu vou utilizar para a coluna? E eu já vi tanta coisa. O cara fala assim: eu fiz a avaliação da coluna pelo método Rula. Como assim? Aí você fala assim, como é que ele fez com o método jeito Rula? Que você fez, O método Rula é para a postura de membro superior. É isso. Tem nada a ver com coluna. Como que você utilizou o Rula? Eu fiz uma assistência técnica uma vez num processo judicial numa grande empresa. E aí eu fiz assistência técnica. Era um cara que batia caixa lá, o paletizador. Lá. A atividade dele, bater caixa. Aí eu pedi assim, me dá a sua análise ergonômica da empresa, porque pode ser que tenha risco, problema de coluna. E aí o advogado mandou para assim: não, aqui na atividade não deu risco, não. Eu falei assim: pô, mas como assim? O cara bate caixa o dia inteiro. Tem que ter. Não tem risco, né? Talvez me traz análise ergonômica. Aí a análise ergonômica, sabe o que era? Strain Index. O cara fez a ferramenta ergonômica que ele utilizou para análise ergonômica, que era para bater caixa, que era o Strain Index, que só serve para repetitividade de mão. Eu falei: é lógico que não vai dar. Não tem como. Então, por quê? Porque se o cara chegar para mim com tosse e febre, e eu tenho uma suspeita de pneumonia, eu não vou pedir um exame de urina. Eu tenho que pedir um raio-x de tórax. Então, eu tenho que saber. Se eu for usar ferramentas ergonômicas, eu tenho que saber e tem muita ferramenta ergonômica. Tem muita, né? A gente fala assim, no curso de ergonomia, a gente ensina mais de 30 ferramentas ergonômicas. Mas tem mais, né? É que não precisa. Mais, né? É que não precisa todas, Exato. Né? O que a gente precisa é do conhecimento para que serve aquela ferramenta ergonômica. E muitas vezes utilizar só o conceito também, dependendo para aquilo que você vai fazer. Exatamente. Então, você vai lá numa atividade, num frigorífico, por exemplo, o cara pendura frango. Né? Qual atividade? Pendura frango. Pergunto eu a você, caríssimo Samuel, eu preciso fazer nessa atividade do cara que pendura frango, eu preciso fazer um Okra para dizer que ele tem risco? De jeito nenhum. Não é só bater o olho e falar tem risco. Né? Tem risco, você já sabe. Se você usar só o conceito da ISO, você já consegue, olha, está fazendo movimento de 45 a 80 graus. Quantas vezes por minuto que eu posso fazer? Só 10. Passou de 10, já é risco. Não preciso perder o tempo de aplicar a ferramenta. E aí eu volto, com tudo isso que você falou, volto aqui para a NR17. Não precisa utilizar nenhum tipo de ferramenta para fazer análise ergonômica, avaliação preliminar, mas precisa de conhecimento. É isso aí. Não tem negócio. É o que eu falo. O profissional, ele fez um curso de ergonomia lá na pós dele, super simples, rápido, para ele saber o que é ergonomia. Aquilo ali não habilitou ele para trabalhar como ergonomista. Então, eu sempre falo, você gostou da área? Você achou legal isso aí? A ergonomia é fantástico. Eu falo que todo mundo que entra para o universo de ergonomia não sai nunca mais. É apaixonante porque você está cuidando das pessoas. Só que precisa buscar conhecimento. E é conhecimento aprofundado. Porque a avaliação ergonômica preliminar, ela não exige toda a destreza que uma análise ergonômica
Exige. No entanto, ela exige os mesmos conhecimentos. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu peguei, um condomínio, e o técnico de segurança, né? Não estou aqui falando de classe de trabalho, tá? Mas foi o profissional que desenvolveu o documento. Ele colocou lá na portaria: permanência sentado por longos períodos. Porteiro de prédio fica sentado? Não. Então, olha só. Na verdade, se ele quiser até ficar sentado, ele pode, mas ele não. Quando você vai falar de trabalho sentado por longos períodos, é aquele cara que não pode levantar. Não tem como ele levantar. Exato. Né? E aí eu questionei. E qual que é o período? Né? O trabalho, o quanto que a pessoa vai ficar sentada? Se ela ficar sentada mais de 2 horas seguidas, é risco. Ou mais de 5 horas durante o dia inteiro. Durante o dia inteiro. Agora, se ela estiver levantando. Sim, agora. Tá meia hora, levantou para tomar uma água, foi tomar um café, foi. Falei com ele, conversei com o porteiro e falei: cara, como que funciona aqui? Falei: bicho, eu não paro o dia inteiro correndo. Ué, então não tem sentado. Aí eu fui questionar o profissional, ele falou: não, cara, mas o trabalho dele é sentado. Eu falei: sim, mas ele não tem a obrigação de ficar sentado e as atividades dele não permitem ele permanecer sentado. E uma coisa é eu estar sentado num check-out de mercado e eu só posso trabalhar sentado. Eu vou trabalhar 8 horas fazendo check-out de mercadoria. É uma coisa. Outra coisa é eu posso levantar a hora que eu quiser. Né? Então, eu trabalho numa ponte rolante lá em cima, exatamente, sentado não tem 4 escolha. horas. Eu não tenho como sair daquilo. Não tem escolha. E aí, ou numa esteira de um frigorífico, por exemplo. E aí é isso que eu trago. Né? Se esse profissional busca um conhecimento mais aprofundado, ele evita de gerar um risco que não existe e não deixa passar risco que ele deveria ter visto. Né? Então é por isso que é tão importante. Agora, voltando na importância de fazer uma avaliação ergonômica preliminar bem feita. Porque ela evita que eu perca o tempo, né, no bom sentido da palavra, de fazer uma análise ergonômica, cheia de metodologia, de aplicações de ferramentas e tudo mais. Eu consigo eliminar os riscos que são simples. Então, eu sempre brinco com isso. Eu preciso de uma análise ergonômica para levantar um monitor? Não. Para mexer na iluminação? Para trocar a cadeira? Não precisa de nada disso. Então, eu vou chegar no ambiente, vou fazer uma inspeção visual rápida e eu percebo, olha, o monitor está baixo, tem que ir na viva da mesa, a cadeira está com o braço o apoio de braço quebrado. Coloca lá no meu plano de ação da avaliação ergonômica preliminar. Trocar o monitor, trocar a cadeira e acabou. E nós no curso, vou usar o nome inventar, mas não é bem isso, mas é um nome que a gente deu lá no curso de ergonomia total, que eu acho que é sensacional. É uma avaliação apreciativa. Exatamente. Esse nome, avaliação apreciativa, ele para mim ele é fenomenal e resume tudo. Sim. Eu não preciso fazer uma análise ergonômica para ver que a cadeira está na avaliação apreciativa, análise. Exatamente. O cara que eu dei o exemplo que pendura o frango, avaliação para como é que eu vou fazer essa avaliação apreciativa, por exemplo? Pendurar o frango acima de 80 graus, mais de 2 vezes por minuto não pode. Então, se ele faz isso mais de 2 vezes por minuto, eu não preciso fazer toda uma metodologia ocra para chegar e falar que ele tem um risco. Eu tenho que já partir para as recomendações e intervenções que eu vou ter que fazer nesse posto de trabalho. Ficou com dúvida? Análise ergonômica. Então, a análise ergonômica, ela vai para a dúvida. E vamos ver. Você falou do risco aí, você deu exemplo do trabalho sentado, mas o que eu vejo muito assim, o cara trabalha auxiliar administrativo, tem lá risco, digitação. Então, quem digita? O que é? Não, o que a pessoa precisa entender é que assim, o fato de digitar não é um risco. Exatamente. Né? Agora, o que é risco para digitar? Então, eu vou olhar lá que é Intensive Keyboard Use. Né? Então, eu vou falar assim, o que é risco para digitar? Que diz as normas de ergonomia. Por exemplo, mais de 8.000 toques por hora, ou mais de 200 toques por minuto. E quem que faz isso ou hoje? Ou mais de 6 horas totais no trabalho digitando. E não é usando o mouse, não é... o auxiliar administrativo, ele para para atender o telefone. Se você fizer uma contagem de quanto tempo ele ficou, que ele trabalhou digitando no computador, não dá 2, 3 horas por dia no máximo. Imagina. O tempo que ele ficou digitando. Né? Muito difícil. E eu vejo assim que a construção dos conceitos estão errados. Né? Então é por isso que precisa se aprofundar cada vez mais. Porque quanto mais você se aprofunda, mais você gera novos conceitos na cabeça. Né? Porque a gente precisa olhar
o desenvolvimento da atividade em si. Eu tenho que entender a atividade. Eu sempre brinco, como ergonomista, eu só não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu ia montar empresa de tudo quanto é coisa. Porque você precisa entender o processo. A partir do momento que você entender o processo, você consegue ter uma visão mais clara do que você vai fazer na ergonomia. Eu sempre falo isso, né? Que a avaliação ergonômica preliminar, ela tem um limite. Qual que é o limite? Quando gera dúvida. Então, eu vou até ler novamente a NR17 para dizer quando que eu preciso fazer. Né? A nossa AET, que é a análise ergonômica do trabalho. Fora isso, gente, vai ter que fazer a avaliação ergonômica preliminar e ela já atende. Olha só, quando a análise da demanda, tá? Então, ou quando aplicável, eu faço uma reformulação do problema. Ou seja, eu fiz uma avaliação ergonômica preliminar, fiz uma avaliação, encontrei o cara do frango lá. O cara do frango foi lá, eu vi que ele tem um problema, eu preciso reformular esse problema. Será que essa quantidade que ele está fazendo é ruim? Será que aquilo ali está atendendo? O que eu pedi para melhorar, melhorou? Então, eu fiquei com dúvida, não resolveu o problema. Então, vou aplicar uma ferramenta ergonômica, vou fazer um estudo mais aprofundado. Outra situação, eu estou no item errado aqui, ó. Observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada, seria o primeiro. Identificada inadequada ou insuficiência das ações adotadas, que seria isso que eu falei. Então, não ficou bom. O que eu preciso fazer? Vou lá e faço uma avaliação mais adequada para tentar uma nova abordagem. Quando for sugerida pelo PCMSO. Ou seja, o médico tem um estudo lá dentro da empresa, um estudo epidemiológico. Ele está vendo que tem pessoas afastando, ele sabe que ali tem mais reclamação de dor. Aí o médico aponta, olha, ali eu quero que faça uma avaliação ergonômica do trabalho. Então, o médico aponta a partir da visão dele de saúde da equipe. Né? Olha outra coisa que está na NR, indicada a causa relacionada das condições de trabalho na análise de acidentes. Então, o acidente ele é causado por falta de ergonomia, na grande maioria das vezes. Né? Então, o que acontece? A NR17 fala para mim assim, olha, você está com dúvida? Precisa avaliar mais aprofundada? Vai fazer. Você está com uma sensação que o que você fez não gerou o efeito necessário? Faça uma avaliação mais profunda. O médico identificou situações de risco ou situações que ele entende como crítica? Faça análise ergonômica. Tem avaliação relacionada com afastamento ou acidente de trabalho? Análise ergonômica do trabalho. Então, isso que você falou é muito legal. Eu dei um curso ontem lá. A gente está com o nosso curso de Medicina do Trabalho de Alta Performance e o nosso curso de Laudos Trabalhistas. A aula de Medicina de Trabalho de Alta Performance, a gente falou sobre protocolos para avaliação de nexo causal em empresas. Então, eu posso avaliar um nexo de uma doença numa ação trabalhista, mas cabe ao médico do trabalho da empresa, a partir do momento que ele recebe lá os atestados, lá com M65 de tendinite, M75 tendinite de ombro, etc., cabe ao médico da empresa também analisar que, ao receber aquele atestado, aquela doença pode ser ou não relacionada ao trabalho. Exatamente. Então, ele tem essa obrigação. Então, o médico que vai fazer sua gestão de absenteísmo na empresa, recebe lá os atestados, ele vai ter a obrigação de falar assim, puxa vida, essa doença é ou não relacionada ao trabalho. Aí ele vai criar lá, temos os critérios, os protocolos, etc., para avaliação de nexo. Puxa vida, acho que essa doença é do trabalho. E agora? O que eu faço? E aí tem o item lá 7.xxxx, que eu não vou lembrar o número lá, né? Da NR7, que ele vai falar assim, identificada a possibilidade de agravos à saúde do trabalhador, parará, deverá o médico... aliás, é interessante que ele traz assim, deverá a organização, após orientada pelo médico. Então, assim, é obrigação do médico analisar o nexo ocupacional. A partir do momento que ele analisou e viu que a doença tem nexo, ele vai ter que conversar e documentar, né, que está avisando a organização, porque a obrigação é dela, de que, abrir a CAT. Então, abrir a comunicação de acidente de trabalho, nesse caso de uma doença equivalente a acidente de trabalho, que é uma doença ocupacional, vai abrir a CAT. 2. Olha que legal que está lá na NR7. Afastar do risco. Não está dizendo afastar do trabalho. Então, gente, primeira coisa, não é porque a pessoa tem uma doença ocupacional, tem um problema que está relacionado ao trabalho,
que você vai encaminhar essa pessoa obrigatoriamente ao INSS. Existem muitos problemas no encaminhamento do paciente ao INSS. Primeira coisa, perícia está demorando 6 meses para fazer. Né? O cara fica 6 meses sem receber. É isso aí. Aí quando ele vai fazer a perícia, o perito fala assim, mas já faz 6 meses, agora você está bom, pode voltar a trabalhar. E o cara fala assim, e os 6 meses que eu recebi? Então tá um rolo danado com esse negócio das perícias previdenciárias. Então, o ideal, e ele não está inválido. Porque é diferente de você assim, o cara teve uma apendicite aguda, esse cara está recuperado da cirurgia, não tem como trabalhar. Exatamente. Ele fez uma cirurgia por um menisco do joelho, ele vai ficar um tempo sem trabalhar, né? Ele está com uma tendinite de ombro, não necessariamente ele está inválido. Exatamente. O que ele não pode fazer é trabalhar com atividades que têm risco para o ombro. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse paciente, vou afastar ele do risco e não do trabalho. Eu recebo muito dessas solicitações, assim, eu tenho bastante empresa de consultoria de ergonomia, né, que eu atendo. E aí o que acontece? O cara me liga, cara, acabou de voltar um cara da INSS. Então eu preciso que você venha aqui para reposicionar. Então eu vou reposicionar, estou afastando ele do risco. Então a gente faz uma avaliação forense. Então daqui a pouco eu vou falar sobre a análise da demanda, a importância da gente entender por que você está fazendo a ergonomia. Então eu vou na empresa, avalio o que ele vai fazer, o que ele fazia e o que ele vai fazer. Tá? Então, primeiro, eu preciso entender o que ele fazia. Vamos pensar no ombro, né? Nessa atividade ele tinha que guardar algum produto na prateleira. Quantas vezes? O tempo todo. Olha, em 1 minuto ele faz 3, 4, 5, 6 vezes. É nítido que tem risco para ombro ali, principalmente se estiver associado com peso. Então, não pode fazer mais. Então, eu vou avaliar o que ele fazia e vou avaliar o que ele vai fazer. Descartou o problema para ombro, esse cara pode trabalhar. Isso. Eu tenho um caso muito nítido que o trabalhador chegou lá com um achatamento de L5, S1. Tá? Então, achatamento, o médico falou, não pode pegar peso de jeito nenhum. Olha assim, cada 1 hora ele vai sentar. O que a gente fez? Ele trabalha no almoxarifado. O que você vai falar para um cara do almoxarifado fazer? Né? Vamos fazer uma avaliação. Chegou no setor, ele tinha que pegar a caixa da prateleira, passar para a bancada, da bancada passar para a prateleira, tinha que colocar no pallet, levar o pallet para fora. Solução, colocamos uma paleteira pantográfica, ele não precisa pegar o peso na mão, são produtos aí de 8 quilos mais ou menos. Fizemos uma avaliação de risco para ele arrastar as caixas da prateleira para a paleteira pantográfica. O risco lá na nossa metodologia aqui não deu nada, liberado para trabalhar. Paleteira, com paleteira elétrica. Então, ele não mexe peso durante o dia. Então, resolveu. O cara está lá trabalhando. Temos uma clínica de fisioterapia que eu que gerencio lá dentro dessa empresa. Foi para fisioterapia, ele está em recuperação e trabalhando. Esse cara saiu do INSS, está sendo produtivo dentro da empresa e resolvemos o problema de todo mundo. Né? Então, olha que legal. E complementando isso aí, então eu fui lá, abri a CAT, afastei do risco, então encaminho para o INSS, está lá, e vem o item D, que é aí que é muito importante, que é assim, identificado uma doença ocupacional, deverá o médico do trabalho, em conjunto com os outros profissionais de segurança do trabalho, que estão na NR7, né? Reavaliar os riscos do PGR. Então, se eu estou tendo trabalhador com doenças ocupacionais, eu tenho que ir lá, eu sou médico de trabalho, sou fisioterapeuta e engenheiro de segurança da empresa. Eu estou falando assim, Samuel, os caras estão ficando doentes lá, cara. Resolve. Se vira. Você que é o ergonomista da empresa. Vê o que nós vamos ter que fazer. Exatamente. Então, nós temos que modificar por quê? Porque é obrigação da organização tomar condutas e reformular esse PGR e ver o que vai fazer. Exatamente. E ter as medidas de ação. Entrando um pouquinho no PGR, eu acho que essa mudança das normas que veio, ela veio de uma forma muito precisa nessa questão de transdisciplinaridade, né? Porque o PGR e o PCMSO são organismos vivos, né? Então, conforme vai acontecendo as situações dentro da empresa, você vai atualizando isso aí. E a ergonomia agora está dentro do pacote, não tem como sair. Então, por exemplo, se você tem um PGR que foi elaborado mais ou menos, né? Não tá lá, nota dó. Né? Foi um médico do trabalho que nem conhece a empresa, não entende nada do que está acontecendo lá.
fez esse PCMSO. Né? O ergonomista fez uma avaliação preliminar, bem preliminar mesmo, não olhou nada, foi coisa muito rápida. É óbvio que vai aparecer o afastamento. É óbvio que vai começar a aparecer situações. Isso se tivesse um risco lá presente. O que acontece? A partir do momento que você tem um trabalho sério, você fez uma avaliação, fez um apontamento adequado, esse risco tem que ser mitigado. Ele tem que ser eliminado ou mitigado. Eu tenho que desfazer esse nó que está ali. Se não desfez, não foi feito um trabalho adequado. E é isso que essas normas vêm pedindo para nós. Que a gente faça atualizações, aplique melhoria. Não deu certo? Aplique outra melhoria, outra metodologia, até chegar num ponto aceitável. Né? Então é por isso que é tão importante o casamento do PGR, do PCMSO e da ergonomia. E é interessante na nova NR17, que tem um item lá, 17.xyz, que fala o seguinte: identificado o risco, você vai ter que tomar 2 ou mais condutas. Então a pessoa fala assim, tem um risco, faz rodízio. Pronto, resolvi o problema. Exatamente. Não, eu tenho que fazer rodízio, eu tenho que fazer pausa, eu tenho que modificar a atividade, eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer, né? Então, isso é legal, porque assim, eu acho que até no começo você perguntou, o que você acha que mudou? Isso é uma das coisas, né? Porque antes não tinha isso na NR17. Então, nesse item que você está dizendo, ele fala inclusive assim, se você não conseguir fazer nada, é obrigado você fazer pausa e rodízio. Obrigado. Então, assim, ele não te deixa escolha. Se não dá para você arrumar aquela situação, você fala, não consigo melhorar. Então, tá bom. Então, você vai colocar pausa e rodízio. Tá? Então, E não é o rodízio, é pausa e rodízio. E aí o rodízio é tem que ser bem feito. Eu falo que quem trabalha com norma tem que saber português, né? E é um termo de ligação, vai fazer os dois, né? Não tem conversa, não é opcional, né? Ou um ou outro, vai fazer os dois. É assim, antes da gente cair nesse ponto, eu queria falar um pouquinho de análise da demanda. Isso é legal. Eu acho que é importante a gente deixar claro, eu vou chamar a atenção dos nossos ouvintes aí, a importância da gente entender para que está sendo solicitada aquela análise ergonômica, né? Ou avaliação ergonômica preliminar. Por exemplo, eu tenho lá uma demanda judicial. E aí a pessoa me reclamou lá de problema de coluna lombar. Então ele entrou com um processo contra a empresa, alegando lá que o problema nele foi desenvolvido dentro da empresa ou a empresa foi colaboradora para que aquela situação agravasse. Enfim, entrou com um pedido de retratação judicial. Né? O que vai acontecer? A gente vai precisar fazer uma avaliação para responder àquele processo. Tá? Eu não posso entregar a minha análise ergonômica do trabalho, porque na minha análise ergonômica do trabalho tem tudo lá. Vai ter risco para ombro, vai ter risco para cervical, para coluna, para membros superiores, distais, vou ter para ombro. Vocês entenderam que a gente não pode entregar isso? Isso aí é ouro na mão do perito. Tá? Então, qual é a pergunta que o perito me fez? Qual que é a pergunta que o documento judicial me fez? Só vou responder ela. Isso é uma análise ergonômica forense. Tá? Agora, a análise ergonômica do trabalho, ela vem para responder outra situação. Tá? Então, eu tenho lá dentro da minha empresa um absenteísmo importante. Olha, estou chegando em 15% num setor. Ali, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que estudar aquele absenteísmo. Por quê? Quais são as causas? Quem está com dor? Quantas pessoas do setor estão com dor? Eu vou trabalhar com epidemiologia. A partir disso, eu vou encontrar os possíveis riscos, criar o meu pré-diagnóstico. A partir do pré-diagnóstico, eu aplico ferramentas, comprovo, gero um diagnóstico e recomendações. Estou respondendo uma situação que não é judicial. Então, essa análise ergonômica está me respondendo uma demanda interna. Ou um afastamento, ou situações de dores que as pessoas estão reclamando, ou simplesmente para procurar se tem problema ou não. Essa é a minha análise ergonômica normal. E a causa do absenteísmo, então vamos lá, um negócio interessante. Tem lá um monte de M54, M54 é o CID, para quem não é da área de saúde, é dor nas costas, né? Problema de coluna. A M75 é problema de ombro, e o M65 é as tendinites. É isso aí que aparece lá. E está aparecendo muito F32, que é de depressão, e F41, que é de ansiedade. Muito bem. Você olha lá e fala assim, puxa vida, mas está tendo
CID de M54, de coluna, de ombro, etc. e tal, eu não estou vendo risco ergonômico para ombro ou para a coluna. Mas por que está tendo tanto atestado? Gente, o problema pode ser organizacional. É na outra área da ergonomia. Então, eu vou dar 2 exemplos organizacionais de problemas que acarretam alta incidência de atestados médicos. O cara trabalha num sistema lá que ele entra na empresa às 7 horas da manhã e ele sai da empresa às 4:30 da tarde. Só que ele não trabalha, ele não mora naquela cidade. Porque daquela cidade onde ele mora, um monte de gente já ficou doente e não trabalha mais naquela empresa X. Então a empresa vai pegando os funcionários, os trabalhadores das cidades vizinhas. Né? E aí o cara tem que estar na empresa às 7 horas. Mas para ele estar na empresa às 7 horas, ele vai pegar o ônibus que vai passar lá na cidade vizinha dele lá às 5 horas da tarde, 5 horas da manhã. Para ele estar no ponto de ônibus às 5 horas da manhã, ele teve que acordar às 4:15. E aí, quando ele sai da empresa às 5 horas da tarde, ele chega na casa dele às 8 da noite. Para acordar no dia seguinte às 4:15. Exatamente. E aí, meus amigos, eu falo assim para você, até eu pego atestado. Eu vou estar cansado e falo assim, quer saber uma coisa? Amanhã eu não vou trabalhar. Exatamente. Eu vou lá no postinho de saúde e falo pro médico que eu tô com uma dor nas costas, ele me dá o atestado de 2 dias, 3 dias e tudo bem. Não necessariamente eu tenho dor nas costas, mas eu tô cansado, eu tô exausto. Eu tenho um exemplo lindo disso aí. E o segundo, pode até dar um exemplo, mas o segundo passo é, por exemplo, o risco organizacional, o chefe é chato. Exatamente. Né? Então, assim, o problema é pressão da chefia. Então, às vezes, a questão não é ergonômica, biomecânica, né? Mas a questão é organização. Eu tenho um exemplo lindo. Eu fiz um artigo sobre isso e apresentei na Abergo, lá do Rio de Janeiro, sobre isso. Tinha uma empresa, só com, assim, uma empresa pequena, e tinha um grupo de pessoas que trabalhavam num setor X, 30% de afastamento, absenteísmo altíssimo. E a empresa me chamou para fazer uma avaliação do que estava acontecendo, porque ela não conseguia identificar. E eu usei a metodologia da macroergonomia. Na macroergonomia, eu descobri o problema do setor gritante, fofoca. Então, a equipe, elas juntavam, era de 3 em 3 pessoas sentadas na bancada, e uma pessoa falava mal da outra pessoa olhando para a outra bancada. Tá? Então, você tinha 2 pessoas, 3 pessoas falando mal de outras 3 pessoas que estavam ali. E aí virava aquele brigueiro e tchau. No outro dia, atestado. Brigava feio. E aí, atestado. O que a gente fez? Criamos um sistema de rodízio. Cidadão 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. A gente juntava quem estava falando mal com quem estava sendo falado mal. Acabou o problema. Em 1 mês acabou o problema. Porque elas não tinham como, essas pessoas não tinham como uma começar a falar e sentar perto da próxima que ela estava falando. Então, assim, olha só, um problema organizacional, né, um problema de relacionamento pessoal, estava gerando atestado, dor de cabeça, dor de ombro, dor no punho, dor nas costas. E não era nada disso. Até tinha lá uma situação de alta repetitividade. E aí, quando eu falo alta repetitividade, não estou dizendo que tem risco. Tem alta repetitividade. Mas não tinha risco. Mas o problema nosso era relação interpessoal. E aí descobrimos o problema, acabou. Em 1 mês não tinha mais afastamento naquele setor. Então é importantíssimo isso, a gente ter essa visão de onde está vindo o problema. Né? E por isso que a gente reforça tanto aqui essa questão do não esquece do resto da ergonomia. Né? É isso, eu acho que os pontos que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Então essa questão da demanda aí é extremamente importante. Né? É você analisar o que a empresa, o que a organização ela deseja, né, que você faça. Né? Para que eu estou fazendo? Para que você está fazendo a ergonomia? Exato. E você falou aquele ponto importante que eu não posso fazer um orçamento sem conhecer a empresa. Sempre. Por quê? O primeiro passo. Porque eu tenho que olhar lá e vou ver que ferramentas ergonômicas eu vou utilizar, se eu não vou utilizar nenhuma, né? Só conhecendo a empresa. Aí, esses dias eu publiquei no meu Instagram lá. Quem estiver gostando aqui do podcast, segue a gente no Instagram lá, @profpenteado no Instagram também.
Eu publiquei no Instagram uma frase que é muito legal, que é do Sir William Osler. Conhece o Sir William Osler? Esse cara é só o pai da medicina moderna, né? Então, é o cara que mais falou sobre questões relacionadas aí à ética na medicina, etc. E ele tem uma frase, cara, que é muito legal. Ele fala assim, gente, a medicina não se aprende nos anfiteatros. A medicina se aprende na beira do leito. Isso quer dizer o seguinte, eu posso até eu tenho que ter um estudo teórico, né? Só que eu vou aprender a medicina na hora que eu botar a mão no paciente. Na hora que eu conversar com o paciente, examinar o paciente. E quanto maior a minha experiência na medicina, mais facilidade eu tenho de fazer diagnósticos, né? Então a medicina, ela se aprende na beira do leito. Eu falo para você, a medicina do trabalho, incluindo a engenharia de segurança do trabalho, incluindo nossos amigos fisioterapeutas do trabalho, né? É isso. A medicina do trabalho e todas essas áreas, elas não se aprendem só nas aulas, né? Exato. Ela se aprende no chão de fábrica. Eu então, assim, muito. o médico que não... Eu falo muito nos cursos assim, o médico que não tem conhecimento de chão de fábrica, não dá para fazer. O perito judicial que vai falar de nexo causal e ele não conhece, nunca entrou dentro de uma empresa, não sabe o que é um risco de empresa, não sabe o que é essa relação de trabalhador, ele vai ter extrema dificuldade, porque ele vai fazer um nexo teórico, sem conhecimento do que funciona ali na prática. Então, tem que ter o conhecimento de chão de fábrica. E aí eu tenho, e aquilo que você falou no começo lá, o que eu chamo de transdisciplinariedade, né? O que é transdisciplinariedade? Então, o que é uma coisa... esse trabalho é multidisciplinar. Multidisciplinar para mim não significa nada. Significa que, vamos dar um exemplo de um trabalho multidisciplinar. O cara está internado lá na UTI, está sendo tratado pelo fisioterapeuta, pelo médico e pela enfermeira. Ele tá tendo uma equipe multidisciplinar ali. Só que nenhum deles conversa com nenhum deles. Isso, né? Cada um faz o seu. Cada um faz o seu. É multidisciplinar, mas não serve para nada. Sim. O trabalho tem que ser transdisciplinar. Eu tenho que passar para você, ergonomista, engenheiro, fisioterapeuta, os meus conhecimentos de medicina, não para você fazer medicina. Exatamente. Mas para melhorar os seus conhecimentos da sua área. E você passar para mim os seus conhecimentos de engenharia, não porque eu vou fazer uma medição de poeiras totais e respiráveis, mas eu tenho que saber interpretar aquilo. Exatamente. Eu tenho que saber como foi medido, saber interpretar aquilo, porque aquilo vai influenciar o meu pensamento. Com certeza. Eu sempre falo isso, né? Eu brinco assim, ó. A experiência é uma madrasta má. Primeiro ela te dá um tapão, depois ela te ensina, né? Você falou assim, ó, a falta de experiência para todo profissional, né? Eu tive uma perícia que a perita falou, vamos entrar na câmara fria. O cara tinha relatado um pouquinho antes que ele trabalhava lá sem blusa, sem nada, só de jaqueta, sem calça, sem luva, sem nada. Eu falei, impossível. Ela falou, você tá falando que é mentira dele? Eu falei, a gente vai entrar na câmara fria? Ela falou, vamos. Eu falei, então tá. Chegou na porta da câmara fria, menos 26 graus. Eu falei, você vai entrar de celular? Ela falou assim, ué, por quê? Eu falei, é por isso que você tá achando que o cara consegue trabalhar de jaqueta aí. Eu falei, impossível, você vai congelar, a tela do seu celular vai congelar. Então, assim, a falta do conhecimento te prega peça. Então, a experiência que você vai adquirir conversando com outros profissionais, eu falo, o curso é importante, porque você precisa saber que aquilo existe. Né? Você não vai descobrir sozinho nada. Você precisa ouvir alguém com mais experiência. Eu já trabalho com ergonomia já faz 18 anos. Quanta coisa que eu já errei. Mas é muita coisa. Eu olho os cadernos primeiros que eu fiz, eu tenho vergonha, eu escondo quando os outros me mostram. Por quê? Porque eu evoluí. Isso é muito legal. Isso é curva de aprendizado, né? Curva de aprendizado. Eu falo assim, a gente vai amadurecendo na área, você vai... Algumas informações elas vão assentando e gerando novos conceitos na nossa cabeça. E é por isso que é tão importante. Né? Eu falo assim, não adianta eu criar um conhecimento sozinho e falar, não preciso de ninguém. Eu preciso conversar com outro profissional, eu preciso conversar com um trabalhador, principalmente. Tem aquela... A gente brincava, né? Fala, eu sou engenheiro, converso com ninguém. Calma, você não sabe nada. Você sabe fazer uma escova de dente? Você sabe cortar um couro do jeito que tem que ser cortado? Levantar uma parede, fazer uma viga? Você não sabe. Então, o que você precisa? Conversar com o trabalhador. Então, assim, olha, aprender as manhas da profissão, né? Então,
fazer uma boa anamnese, conversar com esse trabalhador. Como é que você trabalha? Como é que você faz? O que você acha aqui, cara? A maioria das vezes o cara te dá a solução. É o que eu falo, o nosso papel é documentar as coisas que já estão prontas. Né? Então, você sabe o que tem para fazer aqui? Cara, não faz isso que você está dando ideia que não vai funcionar. E você faz e dá errado. Porque o cara tá lá dentro. Né? E Penteado, você sabe de uma coisa? Assim, a gente está falando de todo esse conhecimento e eu acho que a ideia de todo mundo é como é que põe no papel. Não é? Então, assim, eu aproveitar esse momento para trazer um pouco da minha experiência. Como que eu jogo isso lá para o trabalhador, né? Para a empresa e para documentar isso? Porque aqui na NR17 fala o seguinte, tenho que documentar. Eu não posso simplesmente, você viu, vi. E aí, cadê? Cadê a prova que você viu? Eu tenho que documentar isso. Né? Então, vamos primeiro para preliminar, para avaliação ergonômica preliminar. Como que eu documento isso? Você pode fazer como eu falei. Posso criar um checklistão meu, by Samuel, e vou aplicar aquilo lá na empresa e coloco como avaliação ergonômica preliminar. Inicialmente tem que ter uma base. Como que você está? O que você está vendo? Por que você está vendo? Quais são os limites que você desenhou nisso aí? Não é assim. Hoje eu utilizo o checklist Live, né, da MSafe Solution, da MedSafe Solution, porque para mim está pronto, tem todos os conceitos lá. Então, o Dr. Penteado que desenvolveu o método, lá dentro da metodologia eu tenho conceito de tudo. Né? Eu tenho conceito da ISO 11226, da ISO 11223, 1122281, de todos os conceitos da metodologia OCRA. O que é esse conhecimento? É o que vem lá das bibliografias que a gente utiliza para trabalhar. Então, eu não fico muito mais tranquilo de saber que eu estou utilizando um conhecimento baseado num conhecimento técnico. Não é da minha cabeça. Então, é mais fácil de eu defender o que eu estou fazendo. Não é isso? Muito mais fácil. Você falou do MS Live, eu vou colocar um link aqui, depois não vamos nem falar dele aqui agora, mas eu vou colocar para vocês, vai tá um link com uma aula do MS Live também do nosso canal do YouTube. Então vocês podem ver lá sobre uma aula sobre a lista de verificação ergonômica e vocês podem assistir a aula lá, clica aí no link, assistem essa aula e que a gente vai mostrar a importância da metodologia livre. Metodologia livre, vocês terão lá a variação inicial do posto de trabalho dentro da metodologia. Só para vocês terem uma ideia, não é um checklist com 13 ou 14 itens que você vai colocar lá. A metodologia livre tem 100 itens. Né? Então, ele analisa o ambiente de trabalho, ele analisa o uso de ferramentas, ele analisa os riscos biomecânicos, cognitivos, organizacionais. Então, ele é muito completo. Ele tem 100 itens para você analisar. E aí eu afirmo, o Samuel está aqui, ele utiliza bastante o método, você resolve aí 95% das situações de dentro de uma empresa. Exatamente. Né? E o mais legal é que você vai com um tablet lá. Eu não gasto mais do que 15 minutos para fazer uma avaliação, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo uma avaliação boa. Tá? Então, eu acho que assim, para as pessoas que estão nos assistindo, que vão ouvir o nosso podcast, entender o seguinte, o nosso trabalho, eu principalmente como consultor, eu tenho 100 clientes. Vocês imaginam se eu passar lá 10 dias por empresa para fazer uma avaliação rápida de ergonomia? Eu não consigo ganhar dinheiro. Né? Então tem que ser ágil. Tá? Então eu tenho que ir lá, eu vou lá com o meu tablet, eu vou clicando nos itens que eu identifico lá dentro da empresa, faço comparação cara a crachá, o que o checklist me trouxe e a situação que eu estou vendo. E a partir daquele momento, fiz a avaliação, chego no escritório, coloco os nomes que eu preciso, mando imprimir. Sai um relatório bom, né? Sai um relatório legal. O que é o bom dessa metodologia? Eu consigo fazer uma avaliação dos 100 itens e lá no final já me gera um plano de ação. Por exemplo, eu cheguei numa fábrica e encontrei lá um cara trabalhando com carregamento de caminhão. Só de olhar eu consigo saber se aquilo ali tem risco ou não? Às vezes sim. Estou vendo que o cara está pegando peso acima dos 25 quilos, com flexão de coluna, a quantidade de peso ultrapassa 10 mil quilos por homem, por dia. Eu já sei por conta dos conceitos que eu tenho na minha cabeça. Mas às vezes eu vou chegar lá, eu vou encontrar um cara que carrega o caminhão 1 hora por dia, 600 volumes de 10 quilos. Deu lá 6 mil quilos dia, com poucas horas de trabalho. Será que é risco? Eu não sei.
O que eu vou ter que fazer? Análise ergonômica do trabalho. No meu plano de ação da avaliação ergonômica preliminar, eu coloco realizar uma análise ergonômica do trabalho. Pronto, eu vou para a análise ergonômica do trabalho. Mas o restante dos itens, a iluminação que não estava boa, a cadeira que ele utiliza para lançar os dados no computador, tudo isso eu já vi e já eliminei. Eu não preciso estudar isso aprofundado. Muito bem, então por isso que eu uso essa metodologia, porque ela me traz um formato vendável, eu consigo vender esse material, olhar para, olha, tá vendo esse documento, um relatório com um gráfico tipo pizza, mostrando quantos % da empresa está conforme, quantos % que não está conforme, dos itens lá, avaliação do posto de trabalho, riscos biomecânicos, organizacionais, cognitivos, eu já tenho lá quantos % que não está, para eu atacar exatamente as frentes que eu identificar como problemática. E a empresa já tem essa principal visão. A partir disso, com essa avaliação, eu já consigo mandar informações para o PGR. Né? Então, vamos supor que eu encontrei essa questão do peso que a gente falou. Lá para o PGR, eu vou ter que colocar lá risco, movimentação manual de cargas. Plano de ação, realizar a análise ergonômica do trabalho. Então, percebam que a gente tem que gerar o GRO. Não tem o gerenciamento de riscos ocupacionais? Que vai trazer tudo que está no PCMSO, tudo que está no PGR, tudo que está na análise ergonômica, tudo de avaliações químicas quantitativas dentro desse gerenciamento geral. Então, vai estar o meu item lá. Olha, avaliação de ergonomia lá do setor de expedição. Não é? Então, eu vou ter que fazer isso. E o meu caderno de ergonomia, ele consegue me mostrar isso, junto com o PGR, junto com o PCMSO. Né? Para o PCMSO, eu vou gerar lá talvez um monitoramento. O médico vai querer fazer um monitoramento mais adequado daquele risco, porque ele identificou um problema. Mas a gente não sabe se é um risco ainda. Mas somos preventivos. Sim. Eu vou trabalhar com a prevenção. Né? Então, isso que é legal. Você falou aí, só para... eu vi lá que o cara carregava 6 mil quilos, eu tenho que ver se há um risco. Teve gente que falou assim, mas como assim? O cara carrega 6 toneladas por dia e você ainda vai ter que ver se é um risco? Eu falo para você, meu amigo, sim, pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Eu já quebrei muita cara. Eu sei que ele não pode carregar mais do que 10 toneladas por dia. Então, 10... E quem está falando isso? É o Penteado, o Samuel? Não, não é. Isso aí está lá na ISO 112281, uma das normas de ergonomia. Exatamente. Então, eu sei que ele não pode carregar mais que 10 mil quilos por dia, mais que 10 toneladas por dia. Menos do que isso, eu vou ter que analisar. Espera aí, ele carrega várias vezes pezinho de 5 quilos ou ele carrega pesos de 50 quilos para dar os 6... Não, na hora que ele está pegando já de 50 quilos, eu vou dizer que é o risco. Então, o fato não é, né? Então, vai depender muito do que a gente fala muito no curso, né? Vai depender da frequência, da intensidade e da duração, que é o FID, né? Isso para todos os riscos ergonômicos, né? Exatamente. E para os riscos cognitivos, a gente vai depender da TID, se o trabalho é tenso, intenso ou denso, né? Isso aí. Tudo isso a gente explica lá no curso de ergonomia. Eu queria que você até aproveitasse e falasse aí um pouco aí do gente, eu sou suspeito para falar porque eu sou professor lá, né? Eu acho que o curso de ergonomia total a gente idealizou isso antes da pandemia, né? Então, Penteado, a gente acabou se conhecendo porque eu dava aula na UEL e o Penteado chegou depois de mim lá na UEL, e aí é que a gente acabou se conhecendo por conta disso, né? E aí o Penteado falou, cara, vamos montar um curso de ergonomia, porque a gente tem bastante curso de ergonomia, mas a gente aproveitou o conhecimento que o Penteado tem na parte de perícia e a minha experiência na parte de análise ergonômica do trabalho. E aí criamos um curso completaço, né? Então ele vem lá com o início. Para quem não sabe, eu não sei nada de ergonomia, posso fazer? Pode fazer, porque a gente começa lá do começo mesmo. Então, os conceitos básicos da ergonomia, depois o Dr. Penteado traz para nós toda a parte de conhecimento da medicina, tem um monte de aula gravada, além das aulas presenciais. Então, a gente trabalha tanto com aulas presenciais online, quanto aulas de apoio, além dos materiais de apoio que vão estar disponíveis. Então, vai vindo esse conhecimento, base da ergonomia, patologias que podem ser, né, as principais doenças ocupacionais, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, e aí a gente começa o caminho trilhando pelos principais riscos ergonômicos e vai tratando. Riscos biomecânicos, depois passamos para os riscos cognitivos, organizacionais, e até chegar na conclusão final, que é a criação de um caderno ergonômico. Então, vocês vão sair desse curso com toda a bagagem de conhecimento, mais a documentação que vocês vão trabalhar no dia a dia aí como
ergonomistas. Acho que é isso. E o curso é bem interessante, porque é isso que o Samuel colocou, vai construindo, né? Tijolinho por tijolinho, né? Então, a pessoa que vai fazer o curso com a gente, pode ser que ele não saiba nada, como pode ser que ele já tenha muito conhecimento de ergonomia. Mas vai acrescentar muito a esse aluno as nossas considerações, porque ele vai ter uma visão. E o que é legal é assim, é uma visão de um médico, junto com uma visão, o Samuel é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, então a visão do médico junto com o engenheiro, e o Samuel é fisioterapeuta também, então a visão do fisioterapeuta. Então vocês têm dentro de um curso essa transdisciplinariedade que a gente estava falando, né? Além disso, o aluno vai ter o conhecimento da visão de uma ergonomia a ser aplicada dentro de uma empresa, como a ergonomia sendo aplicada dentro de um processo judicial, dentro de uma perícia judicial, ou dentro de uma contestação de um B91, que aí entra bem muito da nossa área, né? São mais de 30 ferramentas ergonômicas. O Samuel comentou que a gente fala dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, mas também a gente fala dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Também falamos de depressão, etc. O famoso burnout, que está aí, né? Está na moda, né? Então a gente traz todos esses conhecimentos. E o curso, além do nossos... Tem vários cursos de ergonomia. Tem a ergonomia total. E aí tem alguns cursos mais aprofundados, né? Que é o curso, por exemplo, de intervenção ergonômica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, a gente já está indo para o nosso final do podcast, sim, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, temos o curso de ergonomia forense, que é o que eu dou, que é para ergonomia em processos judiciais, mas eu queria que você falasse um pouco da intervenção ergonômica, que eu vou utilizar a ergonomia para fazer a intervenção dentro da empresa. Exatamente. Eu vejo muito a importância do conhecimento. A gente está reforçando desde a hora que a gente começou a falar aqui da importância do conhecimento. E quando você domina... Gente, adianta dar uma Ferrari na minha mão? Eu amo carro, mas eu não sei dirigir uma Ferrari com 600 cavalos. Né? Então, eu falo que o conhecimento, quando você molda ele e você domina esse conhecimento, ele é totalmente usado a seu favor. Então, o curso de intervenção ergonômica, a gente recomenda para pós-ergonomia total. Então, na ergonomia total, você vai aprender todo o conhecimento e como avaliar. No curso de intervenção ergonômica, que eu aplico ele solo, né, só eu, a gente faz o uso da ergonomia na implementação das melhorias. Né? Como que eu uso as ferramentas ergonômicas como simuladores? Tá? Então, eu vou simular situações para fazer as intervenções. Porque, gente, olha que legal, como que é importante isso. Você imagina você numa fábrica de medicamento, eu atendo uma grande aqui, e você faz uma orientação lá no seu caderno para fazer uma compra de uma paleteira que tem que ser de inox, uma mesa que tem que ser de inox, ou qualquer coisa que você quiser que tem que ser de inox, e ficou R$80 mil. E aí depois você, agora eu vou aplicar a ferramenta para mostrar como é que ficou bom. E não mudou o risco. O cara vai olhar para você e vai falar assim, me paga. Você está me devendo 80 mil. Então, assim, olha a importância da gente dominar a ferramenta, para não sair falando bobeira. Você consegue prever... Exatamente. Nessa mudança de risco, você consegue prever se aquela intervenção vai dar resultado ou não vai dar resultado. Exatamente. Eu tenho um exemplo nessa empresa de medicamento mesmo, que a gente fez uma simulação para trocar um maquinário de altura. Ia gastar lá uns R$300 mil. E o risco ia sair de roxo para vermelho. Tem risco? Continua tendo risco mesmo. Ou seja, o investimento não ia surtir nenhum efeito. Então, o curso de intervenção ergonômica, ele traz para nós a ideia da aplicação das ferramentas ergonômicas e do conhecimento na implementação de melhoria. Então, ele é focado nisso aí. E essa intervenção é muito legal que você falou. A ergonomia, às vezes, também a gente pode falar que ela é um pouco ingrata. Por quê? Sim. Porque a empresa vai e elimina um risco e cria outro. Exatamente. Né? Então, eu fiz uma perícia judicial, certa vez aqui em Londrina, em que a função do trabalhador era fazer paletização manual de caixas. Né? E a caixa pesava 18 quilos, 20 quilos, não lembro quanto que era. E a função dele era ficar o dia inteiro. A caixa chegava da esteira, pegava a caixa e colocava no pátio. Né? Pegava a caixa e colocava no pátio, né? E ia fazendo desse modo. E aí eles tinham um problema de coluna. E aí eles tiveram uma brilhante ideia, que é muito boa mesmo, não resta a menor dúvida, colocaram um manipulador a vácuo.
Né? Então, o que é o manipulador a vácuo? Quem não conhece, é um instrumento que ele pode ser por garra ou pode ser por esse vácuo, né, de pegar o saco ou pegar a caixa. E esse manipulador é que a pessoa está aqui com um joystickzinho, né? Com esse joystick assim, pega assim, faz esse manipulador, ele vai lá sozinho, ele pega e coloca a caixa lá no pallet. Mas aí eles penduraram o negócio lá no alto, né? Então, o que o trabalhador fazia? Ele ia com o manipulador, com os braços para cima, pegava a caixa e levava e colocava a caixa. Pegava a caixa e levava e colocava a caixa. Risco para ombro. Qual a doença que ele teve no processo judicial? Ombro. Né? Então, o ergonomista dessa empresa, ele teve a brilhante ideia de colocar o manipulador a vácuo para eliminar o risco da coluna, mas ele criou um novo risco e não previu esse risco dentro do PGR dele, dentro da análise ergonômica. Exato. Eles teriam que ter colocado esse manipulador a vácuo mais baixo, para que ele manipulasse aqui embaixo. Tal. Então, você vê a importância de saber fazer uma intervenção ergonômica. Exatamente. Muito bem. Professor Samuel, eu acho que era isso que a gente tinha para conversar aqui no nosso primeiro pessoal, podcast. Quem ficou com a pulguinha atrás da orelha, querendo saber mais desse tema, a gente convida para participar do nosso curso de Ergonomia Total. A gente já tem data agendada aí, bem próxima, tá? Então, corram que as vagas são limitadas, então não percam tempo. Né? Tem muita coisa, vocês vão ver. A gente brinca, né? Eu brinco muito com o Instituto Imersão, quando a gente vai começar a aula de ergonomia, que é tanto conhecimento que a gente afoga o aluno num mar de conhecimento. Por isso que chama imersão, né? Então, assim, é uma imersão de conhecimento mesmo, gente. É muita coisa, muita coisa. E a gente convida vocês para conhecer os nossos cursos aí, tanto de ergonomia total, quanto de ergonomia forense, que é focada na parte pericial, né? E o curso de ergonomia em intervenções ergonômicas. Muito bem. Professor Samuel, muito obrigado. Sempre muito agradável estar aí na sua companhia. Agradeço aí todos que estiveram nos assistindo, que estão nos assistindo aí nesse podcast. E aguardamos vocês aí. Quem se interessar, né? Aguardamos vocês aí no nosso Instituto Imersão. Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço.